Estudo da circunferência. O estudo da circunferência, o estudo analítico da circunferência, vai se basear na figura que eu tenho nessa lâmina. Então aqui eu tenho uma circunferência organizada num plano cartesiano, com os eixos x e y. Então ela está orientada segundo essas coordenadas. E esta circunferência, ela tem o centro no ponto C. E eu já defini, então, que esse centro, esse ponto C, tem como valor de abscissa, como valor de x, o número A, e como valor de y do centro, eu tenho o valor B. Então, até dá para dizer, para não ficar poluída a figura, eu não vou posicionar isso na figura, vou colocar aqui destacado, ó, que o centro tem coordenadas x e y igual a B. Em muitas apostilas, em muitos livros, eles colocam o centro com as coordenadas x do centro e y do centro. Eu prefiro colocar A e B, mas aqui poderia ter, em vez do A, x do centro, e aqui, em vez do B, y do centro. Isso acontece em alguns materiais, eu vou dar preferência pelo A e pelo B. Então, o A e o B são as coordenadas do centro desta circunferência genérica aí, que eu escolhi pô-la no primeiro quadrante. Sobre essa circunferência, eu escolhi um ponto P genérico. Então, esse ponto P está nessa posição, podia ser mais abaixo, podia ser mais acima, podia ser mais aqui embaixo, desse outro lado. Eu escolho um ponto P genérico sobre a circunferência. Claro que eu vou escolher um ponto P que me facilite o raciocínio que eu quero estabelecer. Então, esse ponto P, ele tem, deixa eu colocar aqui uma linha bem estreita. Esse ponto P, ele tem aqui uma abscissa x, já que ele é genérico, uma abscissa x. Deixa eu aqui, vou estreitar esta linha e vou colocar de preto, de cinza. Ok. Então, nota que esta linha aqui vai orientar para mim o x daquele ponto P, que eu vou chamar de x genérico, né? X do ponto P. E esse ponto P, ele tem também uma coordenada y, né? Tem uma ordenada aqui sobre o eixo x. Agora, sobre o eixo y, eu tenho aqui o y desse ponto P. Então, o centro tem coordenadas A e B, e o ponto P genérico tem coordenadas x e y. Estou colocando aqui em destaque. Bom, quando eu faço esse tipo de elucidação, eu consigo aqui a formação de um triângulo retângulo. Primeiro eu vou ligar o raio, vou construir o raio a partir desses dois pontos, ligando o centro até o ponto genérico da borda. Agora eu vou dar vou aumentar aqui, vou colocar em azul. Então aí eu tenho a linha do raio dessa circunferência. E se eu faço aqui a construção, faço uma linha aqui e aqui, observa que eu tenho um triângulo retângulo nessa figura. E lembra que em triângulo retângulo sempre acontece o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras diz que o quadrado de um cateto somado com o quadrado do outro cateto resulta a hipotenusa ao quadrado, ou o quadrado da hipotenusa. Bom, quem é um cateto? Um cateto é essa medida aqui, ó, que corresponde a esse segmento aqui no eixo x, e esse segmento ele vale x menos a.
Então, aqui está a medida do cateto. Então, já vou colocar isso aqui. Cateto ao quadrado, x menos a ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. O outro cateto é essa medida aqui, ó. Aqui eu tenho o segundo cateto. E esse cateto, se tu observar, ele coincide com esta medida. E esta medida, tu observa que vale y menos b, o de cima menos o de baixo. Então, eu vou colocar cateto ao quadrado, y menos b ao quadrado. E isso é igual a hipotenusa ao quadrado. E aí, a hipotenusa desse triângulo retângulo é o raio. O raio funciona como hipotenusa. Então, igual a hipotenusa ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. E aí, esse modelo de equação, essa igualdade que eu estabeleço, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado, esta equação é chamada de equação reduzida da circunferência. Então, aqui eu tenho uma das equações da circunferência. Eu tenho a equação reduzida. Então, observa que a equação reduzida ela é montada da seguinte maneira. X menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, essa é a equação reduzida. Se eu tomo essa equação reduzida e a desenvolvo, ou seja, se eu resolvo esse produto notável que desenvolvo esse outro produto notável e organizo os termos, eu fico com uma outra equação. Na verdade, a mesma equação, mas com outro formato, que é o formato geral da circunferência ou normal, a equação geral ou normal da circunferência. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou desenvolver esse produto notável, vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes xa ou 2 vezes ax, que dá na mesma, e mais o quadrado do segundo, mais a ao quadrado. Vou desenvolver esse segundo produto notável. Vai dar também o quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes y vezes o b, ou 2 vezes by, que dá no mesmo, e mais o quadrado do segundo, mais o segundo é o b, mais b quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. Bom, aí eu começo a organizar agora esses termos. Eu vou iniciar por x ao quadrado e y ao quadrado. Vou começar pelos quadrados. Então, eu tenho aqui x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, o termo em x menos 2ax. Então, agora vem o termo em x menos 2ax. Agora, a mesma coisa, fazendo no termo em y, menos 2by. E agora, os números. Observa que o a aqui, ele é um número, né? Porque aqui é o x do centro é numérico, então a ao quadrado é um número ao quadrado. Então, vou pegar este número quadrado do x do centro, vou pegar esse número quadrado do x do centro, e esse raio ao quadrado também é um número, já que o raio é uma medida. Então, esse raio ao quadrado eu vou fazer, já com ele, a falsa passagem, trazê-lo para cá, menos r ao quadrado. Então, agora, eu tenho na sequência mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos, traz para cá, menos r ao quadrado. E isso ficou igual
a zero. E essa aqui também é uma equação de circunferência nesse formato, que é a equação geral da circunferência, ou equação normal da circunferência. Bom, nesta equação reduzida, na equação reduzida, que é a primeira, para eu descobrir o x do centro, é só visualmente eu captar a partir daqui, ó. Isso aqui é o x do centro. Então é só trocar o sinal de quem está no parênteses com o x. E o y do centro, troca o sinal de quem está acompanhando o y no centro. E o raio? Bom, como aqui eu tenho raio ao quadrado, o valor que estiver aqui, eu tiro a raiz. E aí, raiz de raio ao quadrado é r. Então, para descobrir o raio, é só tirar a raiz quadrada. Então, isso é o manuseio da equação reduzida. Na equação geral, o x do centro, ou o a, eu pego o coeficiente do x e faço o que com ele? Troco o sinal. Isso é na regra prática, tá? Porque é o mesmo que dividir por menos 2. Então, vou trocar o sinal e vou dividir por 2. Por isso que é o mesmo que dividir por menos 2. Dividir por menos é o mesmo que trocar o sinal e dividir por 2. Dividir por 2. E o b, que é o y do centro, para eu descobrir o y do centro, eu pego agora o coeficiente do y e aplico o mesmo raciocínio. Troco o sinal desse coeficiente do y e divido por 2. Então, isso é a regra prática para a obtenção do centro, né? Lembra que o centro ele é formado pelas coordenadas A e B. Muito bem. E para eu descobrir o raio a partir da equação geral? Bom, aí o raio na equação geral, tu vai extrair a raiz quadrada de a ao quadrado, somando com b ao quadrado e menos ti. O que é esse ti? É o termo independente. O termo independente, inclusive, ele é a decorrência da soma de a ao quadrado, que está a na 2, de a ao quadrado mais b quadrado menos r ao quadrado. Então, isso aqui vai resultar um número único, né? Tu vai operar eles entre si, vai resultar um número único. E esse número único é o termo independente. Deixa eu só consertar aqui. Esse 2 aqui ele é expoente. Deixa eu capturar essa cor primeiro. Agora vai. Ok. E aí eu vou colocar ao quadrado aqui para ficar bem certinho. A ao quadrado mais b quadrado menos r ao quadrado. Bom, então agora eu vou para uma outra lâmina onde eu vou aplicar vou usar essas equações, a geral e a reduzida. Então, a partir das equações, eu tenho que extrair os valores de centro e raio, né, as coordenadas do centro e o valor do raio, e também, ao contrário, a partir do centro e raio, montar a equação ou as equações da circunferência. Então, basicamente, em exercícios de circunferência, exercício de geometria analítica com circunferência, tu vai precisar fazer um dos 4 movimentos. Tu vai pegar a reduzida
para descobrir centro e raio, ou vai pegar a geral para descobrir centro e raio. Então, são dois movimentos, um deles. E os outros dois movimentos é o contrário. Tu vai pegar o centro e raio e vai montar a reduzida, ou vai pegar o centro e raio e vai montar a geral. Então, são essas coisas. A partir das equações, tu busca centro e raio, ou a partir do centro e raio, tu monta as equações. Então, é isso que será aplicado nas próximas lâminas. Nesta lâmina, nós vamos para a obtenção das equações reduzida e geral da circunferência a partir das coordenadas do centro e da medida do raio em cada caso. Então, eu quero lembrar para ti sobre a equação reduzida da circunferência, que vai ser o nosso ponto de partida. Então, deixa aqui eu colocar num espaço aqui uma espécie de lembrete sobre a equação reduzida da circunferência. Eu tenho que x, vou colocar de uma outra cor aqui, vou colocar a mesma cor, vou só deixar mais espesso. Aqui eu vou colocar que x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual à medida do raio ao quadrado. E eu vou aplicar isso, então, nestes exemplos. Então, vou começar aqui, ó, x menos o x do centro. Como é que vai funcionar isso na prática? Vai pegar o x do centro e vai trocar o sinal, simples assim. Então, se lá é 5, aqui eu tenho x menos 5 ao quadrado, mais, mesmo raciocínio para y. O y do centro é menos 8, vou trocar o sinal, mais 8. E isso ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. O raio é 10. 10 ao quadrado. Vou só dar uma melhorada aqui. X menos 5 ao quadrado mais y mais 8 ao quadrado igual 10 ao quadrado 100. E aqui eu tenho a equação reduzida da circunferência. Retomando, pego o x do centro, troco o sinal, coloco junto ao x, pego o y do centro, menos 8, troco o sinal, coloco junto do y, e aqui raio ao quadrado, 10 ao quadrado. Somente isso. E agora eu vou fazer a equação geral. Como é que eu faço a equação geral? A equação geral ela é obtida desenvolvendo a equação reduzida. Então, vou fazer aqui a equação reduzida. Eu vou pegar e vou desenvolver aqui a x menos 5 ao quadrado. Eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 10x, e mais o quadrado do segundo, mais 25. Continuando aqui, o quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aliás, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Aqui é mais no meio, então isso vai dar mais 16y, e mais o quadrado do segundo, mais 64. E isso é igual a 100. Então, aqui eu fiz o desenvolvimento desse produto notável e desse produto notável. Vou partir para a organização agora. X ao quadrado mais y ao quadrado. Termo em x, menos 10x. Termo em y, mais 16y. Agora eu vou agregar os três números num só, formando o termo independente. 25 mais 64. E vou jogar para cá, ó, esse menos 100. Vou armar isso primeiro, para deixar de um jeito mais didático. Mais 25, mais 64, joga para cá, menos 100,
igual a zero. E agora sim, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x mais 16y. E aí 25 mais 64, isso dá 89. 89 menos 100, menos 11. E aqui eu tenho a equação geral da circunferência, que tem como centro as coordenadas 5 e menos 8 e o raio medindo 10. Então, aqui eu obtive a equação geral reduzida. Neste outro exemplo, vou colocar aqui x, troca o sinal do x do centro para mais, x mais 4 ao quadrado, mais y, troca o sinal do y do centro, menos 9 ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado, o raio é 6. 6 ao quadrado. Estou me baseando por este modelo, ó. Y menos o x do centro, x menos o x do centro, y menos o y do centro, igual ao raio ao quadrado. Vou organizar melhor isso. X mais 4 ao quadrado, vou manter. Y menos 9 ao quadrado, eu vou manter. E 6 ao quadrado, 36. Ok. Eu tenho aí a equação reduzida. A equação geral se dá pelo desenvolvimento e organização dessa reduzida. X mais 4 ao quadrado, quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então tu vai dobrar o 4 e vai multiplicar pelo x, então 8x, e mais o quadrado do 4, o quadrado do segundo, mais 16. Mesma técnica, quadrado do primeiro, y ao quadrado, então aqui mais y ao quadrado, vai dobrar esse menos 9, menos 18, menos 18y, e mais o quadrado do segundo, mais o quadrado 9, 81. Isso, já vou fazer o seguinte, já vou jogar esse 36 para cá, ó, menos 36, igual a zero. Assim eu ganho uma linha aí na resolução. Agora eu vou organizar. Começa com x ao quadrado, y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado. Agora o termo em x mais 8x. O termo em y menos 18y. E, por fim, o termo independente, que resulta da operação entre o 16, o 81 e o menos 36. Então, esses três números se transformam em um único, que é o termo independente. 16 com 81, isso dá 97. 16 mais 81 resulta 97. 97 menos 36. Isso vai dar 7 menos 6, 1. 9 menos 3, 6. 61. Então, eu fiquei aqui com mais 61 igual a zero. E essa aqui é a equação geral da circunferência. Eu tenho aqui a reduzida e abaixo a geral. E aí eu vou para o terceiro exemplo. Eu tenho x, troco o sinal do 6x menos 6 ao quadrado, mais y, troca o sinal mais 2, y mais 2 ao quadrado,
isso é igual ao raio ao quadrado. O raio é a raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7 ao quadrado. Então, a equação reduzida está praticamente pronta. X menos 6 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual aí raiz de 7 elevado ao quadrado, vai cancelar, né, raiz com potência, e isso vai resultar 7. Então, assim como eu elevava 6 ao quadrado, 36, 10 ao quadrado, 100, raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado dá o 7. E a partir dessa equação reduzida, eu monto, né, eu escrevo a equação geral. Então, desenvolvendo x menos 6 ao quadrado, quadrado do primeiro, x ao quadrado. Aí eu dobro esse menos 6, menos 12, x, que é o mesmo que fazer 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais aqui, ó, o quadrado do 6, 36. Segue y ao quadrado, quadrado do primeiro, agora nesse segundo desenvolvimento, quadrado do y, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, pega o 2 e dobra, dá 4, 4y, e mais o quadrado segundo, 2 ao quadrado, 4. Já aproveito e trago esse 7 para cá menos. E aí eu já tenho igual a 0. Agora é só organizar. Primeiro x ao quadrado, y ao quadrado. O termo em x, menos 12x. O termo em y, mais 4y. E aí, o termo independente, que vai ser a decorrência da operação 36, mais o 4 e menos o 7. Aí eu tenho 36 mais 4, 40. 40 menos 7, 33. Então, aqui mais 33 igual a 0. E essa aqui é a equação geral da reta, da circunferência, ou equação normal da circunferência, com o centro no ponto 6 e menos 2 e o raio medindo raiz quadrada de 7. Nesta lâmina, eu vou fazer o contrário do que foi feito na anterior. Na anterior, nós tínhamos o centro, as coordenadas do centro e a medida do raio, e a partir disso, eu montava a equação reduzida e depois a geral. Nesta lâmina, eu tenho as equações das circunferências e, a partir delas, eu vou extrair informações a respeito das coordenadas do centro e a medida do raio. Então, vou descobrir centro e raio a partir das equações. Nesse caso, equações, todas elas no formato reduzido. Então, são equações reduzidas da circunferência e, a partir dessas equações, eu vou descobrir a medida do raio e as coordenadas do centro. Então, existe uma regra prática bem simples para eu aplicar aqui nessas equações reduzidas. As coordenadas do centro, como que eu obtenho? Pego o valor que acompanha o x, aqui no parênteses quadrado, e troco o sinal. E isso já vai me dar o x do centro. Então, é só trocar o sinal de menos 5, x do centro é igual a 5. E a mesma coisa acontece em quem acompanha o y, no parênteses quadrado. Troco o sinal de quem acompanha o y e vai me dar o y do centro. Então, mais 8, troco o sinal, menos 8. Já tenho aqui, então, as coordenadas do centro. E a medida do raio? Bom, a medida do raio é só extrair a raiz quadrada do valor que está depois da igualdade. Isso por quê? Porque na forma reduzida, lembra que depois da igualdade eu tenho o raio ao quadrado. Então, se o raio ao quadrado é 49, é só pensar qual é o número que é elevado ao quadrado a 49. É o 7. É a raiz quadrada do 49. Simples assim. Nesse segundo exemplo, coordenadas do centro. Quem acompanha o x aqui é o mais 6, troca o sinal, menos 6. Quem acompanha o y aqui é menos 1, troca o sinal, mais 1. E eu tenho, então, o y do centro. E a medida do raio? A medida do raio
é só extrair a raiz quadrada do 16. Lembra que raio ao quadrado equivale ao 16. Então, raio raiz quadrada do 16, raio igual a 4. E nesse terceiro exemplo, da mesma forma, as coordenadas do centro. X do centro, eu troco o sinal de quem acompanha o x. Menos 7 vai virar o 7. Quem acompanha o y é menos 10. É só trocar o sinal. Y do centro igual a 10. E a medida do raio? A medida do raio é só extrair a raiz quadrada depois do igual. R ao quadrado igual a 20. Então, o raio é a raiz quadrada de 20. Como a raiz quadrada de 20 não é exata, para eu deixar num formato mais adequado o valor desse raio, eu uso aqui a simplificação de raiz, através da decomposição em fatores primos. Decomponho 20, 20 dá por 2, que dá o 10, dá por 2, que dá o 5, e dá por 5, que dá 1. Então, isso aqui eu posso reescrever como raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes o 5. Raio igual. Cancela a raiz com potência aqui, ó. Expoente 2 com índice 2. Esse 2, então, pula para fora. E eu tenho 2 raiz quadrada de 5. Ok? Então, na equação reduzida, para eu definir as coordenadas do centro, quem acompanha o x, troca o sinal, é o x do centro. Quem acompanha o y no parêntese, troca o sinal, é o y do centro. E o raio, basta extrair a raiz quadrada do valor que está pós igualdade. Ok? Nesta lâmina, a proposta é a mesma da anterior, que é a determinação das coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência a partir da equação. Na lâmina anterior, nós tínhamos as equações no formato reduzido. Nesta lâmina, nós temos as equações no formato geral. São equações gerais ou equações normais da circunferência. Então, vamos verificar aqui o que muda para a definição das coordenadas do centro e da medida do raio. O centro, na forma reduzida, quem acompanha o x troca o sinal, é o x do centro. Quem acompanha o y troca o sinal, é o y do centro. Na equação geral, o procedimento é semelhante. Quem acompanha o x troca o sinal, só que não basta só trocar o sinal, tem que dividir por 2. Então, eu troco o sinal e divido por 2. Então, aqui, quem acompanha o x é o menos 8, troca o sinal, 8, divide por 2, 4. Então, o x do centro é 4. Quem acompanha o y é o mais 14, então eu troco o sinal e divido por 2, isso vai dar menos 7. É o mesmo que dividir por menos 2, né? Menos 8. Se eu divido por menos 2, vai dar mais 4. Se eu pego o 14 e divido por menos 2, vai dar menos 7. Então, é o mesmo que dividir por menos 2. Troca o sinal e divide por 2. Isso para o centro. E a medida do raio? Bom, a medida do raio, eu vou usar uma expressão, vou usar uma fórmula que define este raio. Eu vou lembrar para ti que o raio, na forma geral, pode ser obtido usando-se esta expressão. Vou colocar aqui. O raio da circunferência a partir da equação geral pode ser obtido pela raiz quadrada de a ao quadrado, lembra que o a é o x do centro, mais b quadrado, lembra que b é o y do centro, e aqui menos o termo independente da equação geral.
Simplesmente isso. Eleva o a ao quadrado, eleva o b quadrado, soma e retira o termo independente e depois extrai a raiz. Bem tranquilo. Então, vou aplicar isso aqui, ó. O raio, como se fosse um rascunho aqui ao lado. Vai ser raiz quadrada. A ao quadrado, o a é o x do centro, que é 4. 4 ao quadrado, mais b quadrado, o b é o menos 7, é o y do centro, menos 7 ao quadrado, e menos o termo independente, que é o 40. E vou resolver isso. Raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16, mais 7 ao quadrado, 49, e aqui menos 40. Raio igual. 49 menos 40, fazendo aqui primeiro, ó, isso dá 9. E aí 16 mais 9 é 25. Então, o raio é igual a raiz quadrada do 25. E aí, raiz quadrada do 25 é 5. Então, aqui eu tenho que raio é igual a 5. No exemplo B, coordenadas do centro. Quem acompanha o x é o 2. Troca o sinal e divide por 2. Trocando o sinal, menos 2. Divide por 2, 1. Menos 1. O y do centro pega quem acompanha o y, troca o sinal e divide por 2. Isso vai dar mais 10, divide por 2, 5. Então, aqui eu tenho as coordenadas do centro. E agora, a medida do raio. Então, raio é igual a raiz quadrada de a ao quadrado. O a é o menos 1, é o x do centro, menos 1 ao quadrado, mais b quadrado, o b é o 5, isso aqui é o a e isso aqui é o b, 5 ao quadrado, menos termo independente. Eu tenho que ficar esperto porque o termo independente ele é negativo, menos 55. Então, eu tenho menos termo independente, menos 55. Então, eu fico com 2 negativos. Raio igual, vou operar isso. Menos 1 ao quadrado é 1. 5 ao quadrado, 25. Menos com menos dá mais, 55. Raio igual. 25 mais 55, 70, 80, com mais 1, 81. Raiz quadrada de 81. Bom, aí a raiz quadrada de 81 é 9. Então, eu tenho aí um raio de medida exata. Raio igual a 9. E o terceiro exemplo, coordenadas do centro. Pego o valor do x, troco o sinal e divido por 2. Trocando o sinal, dá menos 16, divide por 2, menos 8. E o y do centro, pego quem acompanha o y, troco o sinal e divide por 2. Só que aqui eu não observo, não tenho o termo em y. É como se ele fosse 0 vezes o y. Então, se eu trocar o sinal e dividir por 2, 0 por 2 é 0. Então, quando o y não se manifesta, significa que o y do centro é 0. Isso também vale para o x. Se eu não tivesse o termo em x, se não aparecesse o x do centro seria 0. E agora vem o raio. Bom, a fórmula é a mesma. Raio é igual. Ficou muito espesso. Raio é igual a raiz quadrada de a ao quadrado. O a é menos 8. Menos 8 ao quadrado. Mais b ao quadrado. O b é 0, né? É a coordenada y do centro. 0 ao quadrado.
E aí menos o termo independente. O termo independente é 15, menos 15. Aí eu tenho que o raio é igual a raiz quadrada de menos 8 ao quadrado é 64, mais 0, menos 15. Raio igual 64 mais 0, 64. 64 menos 15, se fosse 65, daria 50. 64 vai dar 49. Então, isso aqui eu tenho raiz quadrada do 49. E a raiz do 49, a gente sabe que é o 7. Então, o raio igual a 7. Então, está aí o processo de obtenção das coordenadas do centro e da medida do raio a partir de uma equação geral da circunferência. Ok? E aqui nós temos um exercício bastante simples de aplicação da ideia da equação da circunferência a partir do centro e raio. Então, pergunta, a equação que melhor representa a circunferência abaixo é... Então, nesta circunferência, a partir da sua expressão geométrica, a partir do seu desenho, eu consigo concluir que as coordenadas do centro são iguais ao x igual a 2, está aqui o centro da circunferência, e aí eu tenho um x igual a 2, a abscissa do centro é 2, e a ordenada, né, o valor do y do centro, igual a 4. Então, eu já tenho aí as coordenadas do centro. E o valor do raio? Bom, o desenho também me fornece a medida do raio. De que forma? Bom, percebo que aqui eu tenho a medida de um raio, para cá eu tenho a medida de um raio, para cá igual a raio, e esse segmento aqui também equivale ao raio. E aí eu consigo perceber que esse segmento resulta em 2 unidades. Então, o raio é igual a 2. E agora, então, eu consigo estabelecer a montagem da equação. Primeiro na forma reduzida e depois na forma geral. Vou colocar aqui x menos o a, que é o x do centro, elevado ao quadrado, mais y menos b, que é o y do centro, elevado ao quadrado, e isso é igual ao raio ao quadrado. Então, isso aqui é um modelo para a equação reduzida. Fazendo a substituição, x menos o a, que é o x do centro, olha aqui, ó, a igual a 2, ao quadrado, mais y menos o valor do b, b é o y do centro, nesse caso igual a 4, elevado ao quadrado, e isso é igual ao raio ao quadrado. Raio é igual a 2, então aqui eu tenho 2 ao quadrado, que eu já posso colocar direto, 2 ao quadrado, 4. E aí eu tenho a expressão ou a equação reduzida da circunferência. Já posso procurar nas alternativas se eu tenho esta equação, x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 4. Nota que eu tenho uma coisa bem parecida na letra C. Só que em vez aqui de x menos 2, eu tenho x mais 2, e em vez de y menos 4, eu tenho y mais 4. Inclusive, o valor da igualdade aqui está o mesmo, está igual. Mas essa não é a resposta. Então, de certa maneira, na letra C, ele quis te confundir, né? Tu vai olhar aqui, ó, x igual a 2, y igual a 4, vai pensar, x 2, y4 e o raio ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então, ainda não é a minha resposta. Então, eu vou tentar agora encontrar a equação geral. A reduzida eu já vi que eu não tenho nas alternativas. Eu vou desenvolver essa equação reduzida. Então, desenvolvendo aqui, vou usar uma outra cor. Quadrado primeiro, desenvolvendo esse parêntese.
quadrado primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, tu dobra esse 2 e multiplica pelo x. Então, menos 4x. E mais o quadrado do segundo, quadrado 2, que é 4. Mesma proposta para o outro parêntese. Quadrado primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vou dobrar o 4 e vou multiplicar pelo y. Isso dá 8y. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado, 16. Esse 4 eu já trago para cá, menos 4, e estabeleço igualdade a zero. Organizando os termos, x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok, os termos ao quadrado. Agora, o termo em x, menos 4x. O termo em y, menos 8y. E agora o termo independente, o número sozinho, que decorre da junção, né, de operar aqui 4 mais 16 e menos 4. Eu poderia até cortar aqui, né, mais 4 com menos 4, zerou e sobra mais 16. Ou 4 mais 16, 20. 20 menos 4, 16. Então, de qualquer forma, aqui, o termo independente resulta 16, e aí igual a zero. E aí eu busco esta equação nas alternativas. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 8y mais 16 igual a zero. Alternativa A. Ok? E aqui temos mais uma resolução. Na figura abaixo, o octógono regular está inscrito no círculo de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a zero. Pergunta aí sobre a área do octógono. Bom, para eu calcular a área desse octógono, ele está me falando que o octógono ele é regular, ou seja, todos os lados aqui, ó, são iguais. Vou até colocar assim, ó. Aqui eu tenho um lado L, aqui um lado L, um lado L. Todos os 8 lados desse octógono são iguais, pelo fato dele ser regular. E também os ângulos internos aqui, ó, são os mesmos. Aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho o mesmo ângulo, aqui o mesmo ângulo e assim por diante. Bom, então aí eu tenho, então, um octógono regular inscrito neste círculo. E a equação do círculo, ou equação da circunferência, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a zero. Bom, essa equação está no formato geral. E se eu quisesse reescrevê-la como formato reduzido, ficaria praticamente a mesma coisa. X ao quadrado mais y ao quadrado, joga para cá, igual a 4. Bom, se eu tomar esse formato aqui, ó, geral, que é como ele se apresenta no exercício, para eu definir as coordenadas do centro e do raio. Bom, o centro dessa circunferência, eu posso, inclusive, estimar pelo desenho. Observa que o centro da circunferência é a origem, é 0 e 0. Pelo desenho, pela exposição geométrica. E se eu pensar na equação, também é 0 e 0. Porque nesse formato geral, eu não tenho o termo que acompanha o x, então é como se fosse 0 vezes x. E aí eu divido isso por 2 trocando o sinal, vai dar 0, né? 0 dividido por 2 é 0. Aqui também não tem o termo em y, então é como se fosse 0 vezes o y. Pego o coeficiente, troco o sinal, divide por 2, vai dar 0. Lembra, né, que as coordenadas do centro, numa equação geral de circunferência, tu pega o que acompanha o x, troca o sinal, divide por 2, pega o que acompanha o y, troca o sinal, divide por 2. Eu vou acrescentar aqui um exemplo, ou um contra-exemplo, de uma equação
de circunferência assim, ó, que não tem nada a ver com exercício, tá? É um exemplo que eu estou fazendo por atribuição, eu estou inventando uma equação aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x mais 6y. E aqui eu vou colocar 3, 5, 25 mais 9, 34, aqui eu vou colocar menos 2. Igual a zero. Está aqui a equação da circunferência no seu formato geral. Se fosse essa a equação da circunferência, o centro seria, pego o acompanhante do x, troco o sinal e divide por 2. Trocando o sinal é 10, divide por 2, 5, e aí eu tenho que o centro tem o x igual a 5. Pego o acompanhante do y, troco o sinal e divide por 2, trocando o sinal é menos, 6 por 2, 3, menos 3. Então, o centro aqui, ó, dessa circunferência tem coordenadas 5 e menos 3. Ok. E o raio? Bom, o raio tu usa uma espécie de fórmula, né? A ao quadrado mais b ao quadrado menos termo independente. Raio igual a ao quadrado 5 ao quadrado mais b quadrado, b é menos 3, menos 3 ao quadrado, e menos o termo independente. O termo independente é menos 2, então menos o menos 2. Vou continuar aqui do lado. Raio igual raiz quadrada d. 5 ao quadrado, 25, menos 3 ao quadrado mais 9, e aqui menos com menos dá mais 2. Raio igual 25 mais 9, 34, 34 mais 2, 36, raiz quadrada do 36, aí o raio é igual a 6. Então, esse é o procedimento para esta equação, que ela é, vamos dizer assim, mais completa, né? Uma equação onde eu tenho o termo em x, eu tenho o termo em y, eu tenho o termo independente. Então, uma equação geral no seu formato mais típico. Então, esse é o raciocínio. Esta equação aqui, geral, ela não tem o termo em x, como eu tinha aqui o menos 10. Então, eu penso que ali é zero. Divide por 2, zero para o x. Esta equação também não tem o termo em y, como aqui eu tinha o 6, neste meu exemplo que eu inventei. Então, aqui eu penso que é zero, zero dividido por 2 é zero. Então, o centro realmente é zero. Zero e zero é a origem. E o raio? Bom, o raio, se eu seguir esta equação geral, lembra que é a ao quadrado mais b ao quadrado menos termo independente. Raio igual a ao quadrado, zero ao quadrado, b quadrado, zero ao quadrado, menos termo independente, menos o menos 4. Que o termo independente aqui é menos 4. Raio igual raiz quadrada de 0 ao quadrado é 0, 0 ao quadrado é 0, 0 mais 0, 0, menos com menos dá mais, raiz quadrada de 4, e o raio é igual a 2. Então, aqui eu tenho a informação sobre o raio, e aqui eu tenho a confirmação do centro, que nesse exercício eu nem precisaria, né, das coordenadas em si do centro, mas aí eu tenho essa confirmação. Bom, raio igual a 2. Se eu usar a forma reduzida, porque aqui eu pensei, ó, na equação geral, como o exercício me deu. Se eu pensasse na equação reduzida da circunferência, se eu tivesse escrito a equação no seu formato reduzido, lembra que a equação reduzida x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, esse x ao quadrado me leva a pensar que o a é zero, porque x ficaria x menos zero ao quadrado. X menos zero é x, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, o a aqui é igual a zero. Então,
De novo, se confirma centro com x igual a zero. E aqui da mesma forma, ó, o b igual a zero, porque ficaria y menos zero ao quadrado. Y menos zero é y ao quadrado é y ao quadrado mesmo. Então, o b igual a zero, coordenada y do centro é zero. E o raio, bom, aqui, ó, 4 equivale ao raio ao quadrado. Quem é que elevado ao quadrado dá 4? 2. Então, se confirma que o raio é igual a 2. Então, eu tenho essas duas propostas para definir o centro e o raio. Ok, o mais importante aí nesse exercício é o raio que é 2. Por quê? Porque se o raio é 2, olha o que eu vou pensar nesse exercício. Eu vou aqui, ó, marcar essa linha, que é um raio, né, do centro até a borda. E aqui eu vou marcar uma outra linha, pode ser aqui, ó, também, raio igual a 2. E aí eu percebo a formação de um triângulo aqui. E observa que esse triângulo, ele também aparece aqui. Eu tenho outro triângulo igual, fazendo de cores diferentes. Aqui eu tenho outro triângulo, que tem a mesma área. Aqui eu tenho um outro triângulo, deixa eu fazer o raio antes. Aqui, ó. Aqui eu tenho um raio que mede 2. Aqui eu tenho um raio. Eu não precisaria fazer tudo isso no exercício, tá? Eu estou aqui exagerando, né, no detalhamento para deixá-lo mais didático e que tu tenha um aproveitamento melhor aí dentro do teu estudo. Então aqui, ó, eu tenho outro triângulo e por fim aqui outro raio e aqui por fim um outro raio. E agora eu sigo com aquela ideia de marcar os triângulos aí. Olha só, aqui, ó, outro triângulo. Vou fazer de outra cor aqui, ó. Aqui outro triângulo. Aqui outro. Mais um. Aqui também. E aqui um outro. Então, nota aí que eu tenho 8 triângulos iguais. Bom, então eu já posso fazer um pensamento de que a área do octógono ele é igual a 8 vezes triângulos, vamos dizer assim, né? 8 triângulos. Cada triângulo, a área de um triângulo, nós sabemos que é base vezes a altura sobre 2. Ou ainda existe uma fórmula para a área de triângulo que é bem interessante para essa questão, que é um lado do triângulo. Aqui não vou usar outra letra. Um lado do triângulo, que eu vou chamar de x. Vou usar outra letra, não vou usar x também, porque aqui tem os eixos, né, x, y. Eu vou usar a letra um lado k, vezes um outro lado w, que são os lados do triângulo, vezes o seno do ângulo entre eles, vou chamar isso aqui de seno do ângulo θ, dividido por 2. Isso aqui é a área do triângulo na forma trigonométrica. É um lado do triângulo vezes o outro lado do triângulo vezes o seno do ângulo do meio, divide por 2. Isso serve para qualquer triângulo. Então, a área desse triângulo, vou seguir aqui, ó, a área desse triângulo vai ser igual a um lado do triângulo, vou pegar esse amarelo como referência, tá? Um lado, ó, essa medida aqui, se eu chamar ela de medida k, isso aqui é o raio, que nós vimos que é 2. Então, eu tenho 2 vezes
O outro lado do triângulo é isso aqui, ó, que é outra medida de raio, também é 2. Então, aqui o W também é 2. Vezes o seno do ângulo θ. Aí, aqui eu vou ter uma certa dificuldade. Aqui já vou colocar sobre 2 aqui, que é esse 2. E aí, seno do ângulo θ. Bom, aí eu preciso desse ângulo aqui. Será que é tão difícil achar esse ângulo? Não, porque a volta toda é igual a 360 graus. E o que eu percebo? Que essa volta toda ela foi dividida em 8 fatias, né? São 8 triângulos, então tenho 8 fatias iguais. Esse ângulo é igual a esse, que 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 é igual a esse. Eu tenho aí 8 ângulos iguais. Então, para encontrar um deles, eu pego 360 e divido por 8. E 360 por 8 é o mesmo que 180 por 4, resulta 45 graus. Então, isso aqui é o seno de 45 graus. Ok, já posso aqui cancelar, por exemplo, esse 2 com esse 2. A área de um triângulo resulta 2 vezes seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Bom, eu tenho um outro cancelamento para fazer aqui, ó, esse 2 com esse 2. E aí eu consigo que a área de um dos triângulos é igual a raiz quadrada de 2. Então, essa área amarela aqui, por exemplo, ó, é raiz quadrada de 2. Como o octógono é formado por 8 triângulos iguais a esse, então aqui finalizo. A área do octógono é igual a 8 vezes a área do triângulo, 8 vezes raiz quadrada de 2. Alternativa B. Ok? Então era isso.